Ok, bacana. Seguindo, então vamos fazer o seguinte. Aqui logo abaixo, o nosso nave list. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V à frente. E aqui, em vez de ser o LI, a gente vai pôr ponto show. A gente vai criar essa classe aí. E ele vai ter um transform de -100 para ele mostrar para a gente. Simplesmente isso aí. Então, LI está aqui. O show eu vou pôr menos 100%. Opa, 100%. Isso aí. O nosso overlay, o ativo, né? Quando ele ativar, isso aí é tudo lá quando a gente entrar no mobile, né, pessoal? Tá ciente disso aí, né? Então, o nosso overlay, vamos colocar aqui, então, o position, quando ele for absolute, vamos tagar ele aqui desta forma. Então, quando ele tiver ativo, então, eu vou pôr assim, active, que é quando ele tiver ativo. A gente vai simplesmente pedir ele um display block. Aqui a gente não tem, tem aqui o display. Então, podemos fazer desta forma, display block. É isso aí. Podemos fechar. Vamos aqui criar new file e este aqui vai ser o nosso main.js. Vamos começar a trabalhar algumas funcionalidades. Então vou começar com um const. Vamos criar aqui alguns objetos. Eu vou colocar assim, ó, nave, que são os nossos as nossas classes. Vou pôr icon de icon element desta forma aí, que fica bom. Vai ser igual a document query, puxou ali o query selector, isso mesmo, e vão pedir para selecionar a funcionalidade que a gente quer. Então a gente tem lá a nossa classe da nave, né? Nave o que? Então põe ali o ponto nave. Então quando eu selecionar isto aí que a gente tem lá a icon, então vai acontecer o que? Ponto e vírgula. Agora a gente pode copiar aqui e mudar simplesmente alguma coisa. Então Ctrl C, vou abaixo, Ctrl V. A gente tem lá a nossa close, não é isso? Então vou colocar assim, ó, close, desta forma. O elemento também vai ser isto mesmo. E aqui a gente simplesmente vai mudar para close, tá? Isso aí a gente tem tudo lá no nosso index, tá, pessoal? Eu falei sobre isso aí, observe aqui, ó, a gente tem, ó, olha aqui, nave list, nave close, nave overlay, isso aí já foi explicado tudo em vídeos anteriores. Então aqui, para que a gente saiba, eu vou deixar simplesmente nave o que? A gente tem a nave list desta forma. Ok, bacana, que vai fazer o que? Quando a gente selecionar a nossa nave list desta forma aí, ok? A mesma coisa para overlay. Então aqui eu vou deixar nave, que a gente põe aqui para ficar bacana? Eu vou pôr nave. Lá tem a BG, não é isto? BG desta forma. Over. Vamos acrescentar lei também. Então, BG overlay elemento que vai selecionar o que? A nossa BG overlay, não é isso? Então, pronto aí. Vamos criar a nossa primeira const o que? Vamos criar aqui a nossa nave open. Pode ser open, tá? Desta forma aí, que vai ser o que? Vamos aqui então dar algumas funcionalidades, né? Então, arrow function, e vou pedir o seguinte, então, quando a minha nave list, vamos colocar a list, quando eu pedir ela aqui, ponto class, quando a classe for chamada, então ponto add, o que que eu vou passar? Eu vou passar show mesmo, né? Então, depois quando a gente for lá implementar lá, eu vou mostrar. Então, quando a gente chamar, então, Ctrl V, classe que vai ser o que? Quando a gente colocar o active, então faça algo, né?
o nosso documento, né? Então, body, o style do nosso body, o que a gente vai fazer? Então, ponto style, vamos pedir ele que seja igual, abrimos aspas simples, eu quero que a visibility, então, visibility seja igual, visible, para a gente poder visualizar, não é isso? Ponto e vírgula, a altura, então o height vai receber o que? Vamos pôr aí uns 100, então por aí afora. Agora entra a questão, a gente precisa de um width também, então o width vai receber o que? 2 pontos, vamos colocar uns 100 também. O que mais que a gente pode colocar? Ponto e vírgula. A gente pode colocar o overflow, né? Então, overflow. Podemos colocar hind para ele esconder. Então, coloca aí hind, ponto e vírgula. Bom aí, agora vamos criar, né? Então, quando ele estiver ativo, que faça aí, quando a gente abrir agora. Quando a gente fechar, então já vou colocar aqui, open nav, vamos colocar assim, close, faz sentido, não é isso? Então, quando fazer o sentido, quando faz sentido, quando eu clicar para fechar, então vai receber o que a gente precisa remover esta lista, né? Então não é add, e sim só coloquemos remove, o que vai remover o show e também vai remover a nossa classe que a gente está no active, né? Então vamos colocar aqui também remove. Depois a gente vai, na hora de implementar lá na nossa div, eu vou explicar isso aqui. Então o body vai receber isso tudo mesmo aqui, visibility vai ser visible, aqui continua a mesma coisa, não modifica nada, ou seja, aqui a gente precisa assim, por exemplo, no high pode permanecer, não, porque aqui eu tenho que modificar ele, eu tenho que pôr ele, que ele vai ter que voltar o normal, né? Então, no high a gente pode colocar initial, vamos colocar 100%, para ele poder expandir tudo na hora que fecha. O overflow pode deixar desta forma, só que aqui eu vou colocar no X, né? Então ele vai fechar por igual de cima e embaixo. Creio que é isso aí. A gente testa, né, pessoal? Por isso que a gente sempre tá testando. Ok. Bom, não basta só isso aí. A gente tem que criar agora o nosso evento lista, né? Porque quando eu clicar lá no meu menu, né, ele vai ter que obedecer essas instruções aí. Então, vou colocar assim, nave, como é o icon, então, pô, assim, a gente criou já aqui em cima, então vamos pedir ele, né, observe aqui, ó, o icon elemento, então, quando eu clicar, então, ponto add o que? O event, então, event listener, isto mesmo, passamos aqui o que? O nosso clique, então, quando eu clicar neste botão, que me faça o que? Vírgula, chamo o que? O nosso nave o que? O nave open, né, que a gente acabou de criar aí, ó, aqui, isto, ponto e vírgula, podemos testar. Vamos incluir para a gente verificar, então, cá na minha index. Depois aqui, então, o script a gente tem que incluir, não é isso? Então, abrimos a nossa tag script e vamos colocar o que? A gente simplesmente pede ele, né? Que o source code, então, crc é igual o que? Entramos, barra, qual é o nosso arquivo? O main, não é isso? Isso aí. Beleza, vamos verificar se eu vim aqui fazer o inspect. Vamos verificar, então já está respondendo aqui. Se eu clicar, então não fez nada, né? Tem um erro. Prontinho, chamei o arquivo. Deixa eu só ver aqui se a gente criou, né? O open e o close.
Vamos chamar aqui o close também. Então, Ctrl C para a gente poder testar. Ctrl V. Então, a gente colocou o que? O Nav Close Element, né? Então, Ctrl C. Então, quando chamar ele, no clique, aqui vai ser o Nav Close. Ctrl C, Ctrl V. Está aí, perfeito. O que eu preciso fazer, deixa eu ver se aqui, ele está aqui, deixa eu só fechar para ele poder dar um refresh. Vamos fazer o seguinte, a gente chamou aqui no nosso index, onde é que eu falei, quando tiver ativo, né, ou quando tiver show, vai fazer o que aqui? No caso a gente está criando aqui, né, pessoal? Presta atenção. A gente está adicionando, então estamos removendo quando ele abrir e quando fechar. Ok. Então aqui no index, vamos aqui nas nossas naves. Então, na overlay, eu quero que ele ative para a gente ver para mobile. E quando for no list, que ele faz o show da nossa lista. Vamos testar. Então, se eu vim aqui e fazer um inspect, vamos verificar. Vou levando. Está aí. Apareceu pra gente. Se eu clicar, fechou. Abriu, está aí. Se eu levar, fechou. Abriu, fechou. Abriu, perfeito. Nenhum erro aqui no nosso console, ok, perfeito. É isso aí a intenção. O que a gente pode fazer também é o seguinte, quando eu clicar nesta área aqui também, ele fechar aqui sem precisar vir aqui, né? Podemos fazer isso aí. Vamos fazer o seguinte. Aqui, então, vou dar um Ctrl o C, um Ctrl o V. Vamos pegar aqui a nossa nave Overlay BG, né, que é o background. E vamos fazer o seguinte, vamos acionar ela. Então, quando eu clicar, que me chame a nave Close também. Vamos verificar se eu retornar, vou dar um refresh. Então, se eu clicar, ok, ok, ok e ok. Isso aí, beleza. Aqui no nosso style, vamos fazer o seguinte. Lembra que a gente tirou o nosso overflow no X, né? Então vamos retornar ele aqui. Simplesmente vamos colocar aqui que o nosso overflow vai receber no X. A gente vai colocar ele como hide, tá, pessoal? Para ele se esconder, tá? Então, perfeito aí. Podemos fechar o clique aqui, tá pronto. Vamos para index. A gente precisa trabalhar o nosso footer, né? Então, primeiro a gente precisa de div, né? Então, vou colocar aqui uma container. Dentro desta container, a gente pode colocar uma div, ponto. A gente vai precisar do footer, pode ser footer traço, não, underscore, né? Já tem bem tempo que eu não faço underscore. Ele já puxou ali. E eu quero o wrapper. Vamos pegar ele aí. Dentro desta o wrapper, vamos colocar uma div. Ponto. A gente precisa de coluna, né? Então podemos colocar footer underscore. E aqui a gente coloca col. Vou colocar 1, por exemplo. Sabe que ele vai puxar? Puxou aí. Dentro aqui vamos colocar outra div. Então div footer, vamos colocar a nossa logo. Dentro aqui a gente pode colocar a nossa img. Poderia ter copiado tudo aqui de cima, né? Porque a gente tem, ó, img, é isso aqui mesmo, Ctrl C, vou abaixo, Ctrl V. Bom, perfeito aí. Posso colocar aqui um parágrafo também, então pode fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl o V, que eu tenho aqui uma mensagenzinha só para a gente ter, e este P aqui eu posso colocar ele uma classe, poderia ter pegado já de uma vez, de footer o que? Underscore desk.
Esse footer desk aqui, pessoal, é footer descrição, tá? Desk de descrição. Então, aqui ainda vamos criar nossas redes sociais, né? Opa, pode ser aqui depois do nosso footer. Então, vou abrir um espaço aqui, vamos criar outra div. Então, vou colocar uma div. Pode ser div o quê? Tem que ser title, né? Para as redes sociais. Então, colocar assim, footer, se eu não me engano, underscore, socials. É isso mesmo, não é? Isso aí, beleza, perfeito. A gente precisa de um título, né? Então, a gente pode colocar um H4. Ponto, eu vou colocar footer mesmo, underscore, se eu não me engano, socials, underscore, title, isto, ok. Aqui a gente pode colocar uma ordem list, né? Colocar dentro. Só que aqui também, Ctrl X, aqui a gente está tratando do título, então pode colocar assim, siga-nos, né? Ou siga-nos, mais ou menos assim. Ok, agora então a gente precisa da nossa lista. Dentro desta lista eu vou colocar já uma LI e vamos fazer o seguinte. Dentro aqui eu vou colocar o ícone. Eu estou usando o Foda, como pode ver aqui, pessoal. Foda icon, tá? Então pesquisa aí por Fada icon no Google que vocês vão achar aí, tá? Então vai ter que fazer um cadastrozinho e seguir lá. É muito simples. Bom, vamos aqui, solta duas div aqui e vamos colocar os links também lá embaixo para a gente poder enviar, né? Clicou, vai para home ou reservar table ou whatever, né? Então vou colocar aqui, pode ser div ponto, vai ser footer mesmo, então footer, vamos colocar coluna, né? A gente precisa de coluna, então vou pôr o quê? Umas 12 colunas, underscore col, ou por 12 por aí afora. Dentro aqui a gente pode criar o que? Um H3, né? Vamos dizer que este H3 vai ter uma class, vai ter uma class de footer também, underscore, pode ser text, underscore, title também, né? Então, title, isso aí. Aqui dentro, vamos colocar, por exemplo, links, que são os links das nossas páginas, não é isso? A gente pode criar uma OL, esta OL também vai ter footer text, então, contra o C, vou jogar para cá, footer text, colocar uma LI, esta LI não precisa de nada, a nossa âncora, vamos criar nossa âncora, a referência dela vai ser para home, né? Então simplesmente ponto barra, não é isso? E passamos ela para index.html. O que a gente pode fazer aqui é colocar home ou principal, como queira, tá? Bom, perfeito. Aqui agora é só multiplicar aqui, né? Posso copiar, Ctrl C, vou abaixo, vou dar um espaço, Ctrl V. Aqui pode ser o que? A gente pode colocar para menu, por exemplo. É isto mesmo que a gente tem ali. Vou colocar assim. Vamos verificar. Cadê? Menu. Isto, menu HTML. Aqui não vai ser home. E aqui a gente pode colocar a menu. Não é isso? Opa! A próxima pode ser o que? A gente pode colocar aqui reservar, né? Mesa, por exemplo. E aqui a gente vai entrar na reserva. A gente colocou reservar. É isso mesmo, reservar. Então, reserva.html. Mais uma para sobre, não é isso? Então, sobre. E aqui pode ser sobre nós, desta forma aí. Podemos ter o contato também, é bacana. Então,
A gente colocou lá em cima contato, não é isso? Verifica. Cadê? Contato. E aqui vai ser contato, né? Seria bom colocar aqui norma não, aqui vai ser legal. Vamos colocar assim, por exemplo, política. E aqui a gente vai colocar, a gente não criou ela, né? Mas eu fazer aqui, eu achei que é interessante. E aqui a gente coloca política, desta forma, política de privacidade, mais ou menos, fica bom, né? Depois a gente faz esse arquivo aqui, ou se quiser criar, já pode vir aqui, new, eu vou colocar ali como a gente colocou, política, ponto HTML, coloca aí um HTML bruta aqui e pronto aí, aqui política, e aqui vai ser por exemplo, privacidade. Eu acho que é isso aí, ficou legal. Vamos pegar essa div aqui, vamos marcá-la aqui, ó. Então ela pega aqui até aqui e vamos criar outra seção. Então, Ctrl o C, vou abaixo e Ctrl o V. Então, esta seção aqui agora, a gente pode fazer assim, não é link e sim, vamos colocar assim, apoio, né? Pode ser, né? Então, apoio. Então, aqui vai ser, a gente pode colocar contato, né? E aqui pode ser o contato. O que mais que a gente pode ter? A gente pode ter um centro de apoio, né? Então vamos colocar aqui, então vamos pôr assim, o que? Apoio, centro de apoio. Só com o arquivo a gente só vai colocar apoio. E aqui colocamos centro apoio. Aqui a gente também pode colocar comentários, né? Então aqui também vai ser, por exemplo, comentário. Depois a gente vai criar isso aí, né? Então isso aqui eu não preciso, não, e não aqui. Isto. Vamos pegar aqui novamente, criar outra seção. Esta seção vai ter o que? Então não é apoio, eu vou colocar assim, contato, diretamente, né? Então neste contato aqui a gente pode ter o que? O telefone, né? Só que aqui a gente não vai criar isso. Eu vou colocar simplesmente assim, ó, vai ter aqui dois pontos, coloca mais assim para concatenar e alguma coisa assim, tá? E aqui o número do telefone. Coloca então qualquer coisa. Só vou pôr alguma coisa para a gente ter aqui. O que a gente precisa fazer também é colocar o e-mail, né? Então pode colocar qualquer coisa. Neste caso, eu vou colocar aqui o e-mail. Aqui não precisa colocar nada aqui, simplesmente coloca qualquer coisa, assim, e-mail. Pode ser, tá? E ou se quiser colocar o e-mail todo aqui dentro também, pode colocar, né? Mas tá bom aí, porque depois aí envia para lá. Coisa qualquer, pode ser assim, ó, Ctrl C, Ctrl V. A gente pode criar também uma página aqui para rede, né? Ou redes das pizzarias, cidade que tem, né? Então pode fazer algo aqui, pode colocar assim, por exemplo, o que? Vamos pôr assim, São Paulo, por exemplo. Vírgula, a gente pode colocar o que? Rio e o que? Vitória. Depois a gente vai voltar aqui, mas eu tô com a cabeça aqui. Pode pôr aqui, Ctrl V. Se quiser colocar assim, ó, redes, né? Dois pontos. Aí entra aqui conforme queira. Isso aí é com vocês. Podemos verificar como que ficou. Vamos voltar aqui.
E aí temos tudo aqui. Agora é só simplesmente trabalhar o CSS, né? Para isso aí, vamos aqui nos nossos componentes e começar. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é o nosso footer, né? Então, o nosso footer vai receber o que? Vamos colocar aqui, por exemplo, um background. A gente tem um background color? Não, não quero color. Background apenas. Vamos trazer a nossas var. O que a gente tem aqui, hein? Ctrl C. Vamos aqui e Ctrl V. Vamos colocar um padding no topo. Então, traço topo vamos pôr aí uns 5 rams. Podemos também pedir um padding, então vou pedir aqui um padding. Pode ser no topo, né, pessoal? Então, padding traço topo, vamos colocar 5 rams. Vamos colocar também um padding no bottom, então traço bottom, vamos colocar aí também 2 rams, vai ficar bom. O que mais que a gente precisa? A gente precisa agora tagar o nosso wrapper, né? Então vou fazer desta forma aqui, Ctrl C, vou abaixo e Ctrl V, então ponto Ctrl V. O nosso footer underscore wrapper, ele vai simplesmente ter, pode ser um display, vamos colocar um display flex, né? Então, flex, que mais? A gente pode colocar um flex, vamos pôr um flex, traço direction, né? Então, na direção, eu vou colocar em colunas, então, column. Que mais? A gente pode colocar um gap, né? Então, um gap vai ser um gap de 3 RAM. Vamos dar um contra o C, vamos abaixo, contra o V. Este aqui vai ser o nosso logo, não é isso? Aqui não precisa nada disso, simplesmente eu preciso de um width, a largura, podemos colocar 150 pixels. Que mais que a gente pode? Uma margem, vamos colocar uma margem no botão de 2 RAM. Ctrl V. Aqui agora a gente vai tagar o nosso de descrição. Na descrição, vamos começar. A gente precisa de largura? Não, né? Mas no botão vou deixar esses dois aí. A gente precisa não, a gente precisa da fonte, mexer na fonte. O font size, vamos colocar um RAM. Que mais que a gente pode colocar? A gente pode colocar uma color nele, né? Uma color var. A gente tem as nossas color. Eu vou colocar, por exemplo, preto. A gente tem aqui preto 1. Pode ser preto 1. Deixa eu ver o que a gente tem. Aqui a gente tem. A gente tem aqui preto 1, preto 2, preto 3. Vamos colocar uma mais claro. Preto 2 contra o C. Vamos aqui. Ctrl V. O que mais que a gente pode colocar? A gente pode colocar a margem no boto para deixar 2. Agora a gente precisa do nosso título também, né? Então eu copiei ele, Ctrl o C. Vamos abaixo, Ctrl V. Então vai ser o nosso footer socials underscore. Tem o title, não é isso? Font size, vamos colocar maiorzinha do que o 8. 1.8 rams. Que mais? A gente precisa o font size, né? 1.8, tá bom. Color, em vez de ser 1, agora o 2 eu vou colocar 1 para ficar diferente. Margem no bottom para ficar diferente, ali tá 2, eu vou colocar 1, mais ou menos. Aqui ficou 1.8, vamos colocar 1.4
4 aqui, mais ou menos. Isso, tá bom aí, né, pessoal? Vamos dar um Ctrl V aqui. Agora vem o nosso... as nossas LI, não é isso? Socials, LI. Vamos pôr algo aqui. Vamos colocar primeiro um display. Eu preciso posicionar elas inline desta forma. Block pode ser. Que mais? A gente pode colocar uma margem. Vamos pôr na direita podemos colocar 0.5 rams para ficar legal. Creio que vai ficar bom aí. A gente precisa agora Ctrl C, vamos abaixo, Ctrl V. A gente precisa agora das âncoras. As âncoras aqui a gente não tem isto aqui, né? É desta forma que a LI também, eu observei isto agora. Isto vamos aqui, Ctrl C. Não, a gente está na âncora, né? A âncora que a gente vai modificar agora. O display, vamos fazer desta forma. O display, aqui a gente pode colocar 0.5 RAM por 0.8 RAM. Eu creio que vai ficar bom. O que mais a gente pode colocar? Background color. Vamos colocar var. A gente pode colocar branco, não é isso? A gente tem branco aqui, tem branco. Mas o que a gente pode colocar? A gente pode colocar borda. A gente vai configurar uma borda. Que borda? Colocar verde. Vamos colocar de 1 pixel, então, para ela ficar visível. A gente pode fazer pedir solid. E vamos passar aqui a var. A gente tem verde. Vamos ver como que vai ficar isso aí. Depois creio que vai ficar bom. O que a gente precisa também, borda o que? Radius. Vamos colocar de 8 pixels. Bom, é basicamente isso aí. Ctrl C. Vamos abaixo. Ctrl V. Agora a gente precisa também da nossa PNG, não é isso? Da nossa imagem. Esta imagem eu posso colocá-la aqui para ela não ficar muito grande. Um width de 20 pixels. A gente pode também colocar um color ok. Vamos pôr aqui. A gente tem preto, né? Preto, vamos pôr preto 2, isso aí. Ctrl V. Agora vai entrar o footer. A gente tem o footer text, né? Que a gente colocou. E também aqui underscore, que é o title, não é isso? Bom, isso aí. Vamos começar por aqui. Vamos colocar um font size. Este font size pode ser o que? 1.4 rams. A gente pode ter um margem traço bottom de o que? Não, aí vai ficar demais. Aqui, este font size dos títulos, vamos colocar maior. Creio que vai ficar melhor. 1.8. A margem no bottom, a gente pode colocar 1.4 RAM. Aqui, isto. Color. Vamos passar aqui. A gente tem o que? Vamos colocar preto, né? Então, preto, cadê? Preto 2 pode ser que a gente configurou. O que pode? Fonte o que? Traço. Family, vamos colocar aqui, a gente configurou, não é isso que é really fonte traço weight, vamos colocar 500 por aí afora. O que mais a gente pode pôr? Line o que? Weight, vamos colocar 1.4 rams também, só que a gente não precisa na verdade disso, né? Disso aqui a gente também não precisa. Vamos pensar aqui.
A gente pode pedir, né, por título, isso é o título, né, os nossos títulos que a gente tem lá. A gente pode colocar 1.4, ou seja, o font size 1.8, margem no boro 1.4. A gente colocou, mas eu creio que vai ficar muito. Vamos deixar um mesmo. A cor pode ser preto, né? Tá. A gente pode colocar o fonte. Isso daqui eu não preciso. Eu vou colocar aqui um fonte width. Só isto só. Vamos pôr de 600 mais ou menos. Ok, eu creio que agora vai ficar perfeito. Vamos verificar como que está ficando. Se a gente vir aqui. Lá, estes aqui, né? Que a gente colocou links, apoio e contato. Ok. Vamos fazer o seguinte. Ctrl C. Vamos no nossos links agora, que são as âncoras. Então, text aqui também, a gente não precisa colocar underscore. Simplesmente desta forma. A fonte, eu vou colocar 1.4 para ficar menorzinho do que o nosso título. Margem no boro, eu vou colocar 0.4 rams. A cor pode ser preto também. A fonte, vamos colocar aqui uma fonte family. Então, family vamos colocar a que a gente colocou, né? Relay, desta forma aí. A fonte aqui para ficar menor, 500. E vamos colocar aqui um lane o que? Weight sim 1.4 rams. Vamos verificar. Aí, perfeito, ficou bacana. Tá bom aí. Perfeito, ó, já até ele agora sentou aqui com um copyright que eu já coloquei aqui. Vamos verificar aqui, deixa eu ver como que tá ficando. Isso aí tá comportando bacana. Isso aí, perfeito. Tá muito bacana aí. O que a gente pode fazer é o seguinte. Vamos aqui retornar. Bom, pessoal, eu dei uma pausa, não faz sentido eu ficar aqui digitando muita coisa, que o princípio a gente já mostrou, quase uma repetição, né? Coloquei aqui para o nosso rodapé, aqui o nosso copyright, colocamos aqui, distribuí em colunas aqui para ficar bacana aqui, diferenciei aqui a cor. Ok, bacana, isso aí a gente já aprendeu, né? Aqui, primeira coisa, configura algumas cores aqui para vocês, tá? Neste caso aqui, eu configurei algumas aqui para a gente trabalhar. Ok, perfeito. O nosso rodapé, ele começa daqui, ó, tá vendo? Tá onde a gente começou a criar aqui. Então, eu só vou mostrar rápido aqui para vocês verem como que ficou. Os ícones eu já falei, né? A gente pega lá, eu estou usando aqui o Foda, tá? Então é só procurar aí no Google Foda Icon que vocês vão achar, ou pode usar aí o mesmo de vocês aí, tá? Então aqui a gente usou eles, aí depois a gente criou a nossa div, né? O footer. E aqui a gente colocou home, menu, reservar a mesa, sobre, tá tudo aqui, contato. Aqui eu tirei, eu tinha colocado aqui já criado. Se eu não me engano, a gente já até criou aqui, ó, mas depois a gente vai voltar aqui e melhorar. Por enquanto eu deixei sem nada. Aqui algumas ao comentário, que são estes campos aqui, observe aqui, ó, links, apoio e contato, tá? Então, basicamente é isso aí. E aqui vem o nosso copyright, tá? Que eu coloquei aqui e também já configurei ele para ficar assim. Ele ficou desta forma aqui. Antes que vocês pedem aí sobre fontes, sobre cor, tá, pessoal? Aqui eu tô aqui, ó, num website aqui, coloca aí tabela de cores. Eu sempre tenho salvo no meu computador, mas aqui eu não tô achando, então já vem direto
e faço a pesquisa, tá? Que mais aqui? Vamos para o CSS para vocês verem como ficou. Então, tudo que pegou aqui do nosso footer, ó, aqui foi de antes, né? Então, o nosso footer ficou desta forma, o wrap, o logo, a descrição, os títulos, né? A LI, a âncora ficou desta forma, a imagem, se quiser trabalhar, ela mais pode trabalhar, o título, né, do text aqui, tudo bacana, entra na mídia, né, para ele ficar, conforme for fechando para o mobile, ele também vai trabalhando estas medidas aqui que a gente passou, ó. Aqui tudo bacana, a gente pediu aqui, eu coloquei o footer, né, para ele distribuir em coluna. Aqui tudo perfeito, a gente já aprendeu isso em vídeos anteriores, então não tem aqui necessidade de eu explicar isso tudo aqui de novo, né? Então basicamente é isso aí, perfeito, ok. Ok, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui na index, a gente precisa trabalhar os nossos links, né? A gente tem um monte de página ali, eu vou dar um Ctrl A, um Ctrl C na nossa index e vamos fazer o seguinte, primeiro começar aqui pela sobre, então vou dar um Ctrl V e cá em cima vamos fazer o seguinte, aqui no título vai ser o que? A nossa página sobre, não é isso? Então deixa aí. Aqui a gente tem o título, a gente tirou, não é isso? A gente poderia colocar um título, né, para a gente saber. Vamos fazer o seguinte, antes de entrar no footer, cadê o footer? Aqui, vamos colocar aqui um H1, por exemplo, e vamos fazer o seguinte, esta é a página sobre. Só para a gente saber, tá, pessoal? Depois a gente organiza isso daqui, tá? Então deixa aí, desta forma. O que a gente vai fazer é o seguinte, eu poderia ter copiado, né? Vamos copiar desta daqui, contra o A, contra o C. Então a sobre a gente já fez. As reservas a gente também vai fazer a mesma coisa, Ctrl V. E esta daqui vai chamar, então esta é reserva. É o reservar. Isto. E aqui a gente coloca a página reserva. Reservar mesa, na verdade, né? Ok, perfeito. Esta política aqui, a gente ainda não tem nada nela, mas deixa ela aí que a gente vai precisar dela. Então não vou fazer nada nela. A gente vai voltar nela depois. A menu, mesma coisa. Então a gente vai fazer algumas modificações aqui depois, tá? Página, menu. Na mesma sequência a gente tem a index a contato. Contra o V. E aqui, contato. E aqui embaixo, contato. Ok, beleza. Vou aproveitar e vou na index, porque a gente não tem na index, né? Então aqui no footer e aqui a index. Ok, bacana. Então a gente já tem o título em cada... Vamos colocar isso aqui no center. Vamos fazer desta forma. Eu vou abrir aqui uma tag. Vamos colocar aqui a tag center. Então o nosso título vai ficar ali na frente. Então contra o C, vou vir aqui contra o V. E se a gente vir aqui, lá, tá lá. Então vamos fazer para todas. Então, só que eu poderia, vamos aqui, Ctrl C, para a gente terminar esse vídeo. Vou aqui, Ctrl V. E aqui é sobre. Vamos aqui, reserva, Ctrl V. Reserva. Política não precisa. Menu. Menu. Que mais? A index a gente mudou. E a contato. Contra o V. Isso é só uma marcação que eu estou fazendo para ficar fácil para a gente trabalhar depois. Então, index, home, né? Index, menu. Menu, sobre, contato, contato.
e reservar. Isso aí, perfeito. Tá bacana, depois a gente vai linkar isso aqui tudo também, vamos trabalhar mais aí. Pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, deixa seu joinha, compartilhe aí nas suas redes sociais, dúvidas, erros, sugestões, deixa aí na área de comentário que os nossos amigos possam aí esclarecendo a sua ideia primeiro do que eu, tá bem? Então, está bem adiantado aí o nosso projeto. Vamos verificar aqui, vamos fazer um inspect aqui para ver como que tá ficando. Então, se eu entrar aqui, então, vamos verificar. Isso aí, perfeito, tá ficando bacana. Depois a gente vai trabalhar mais isso aqui e é basicamente isso aí. Bom, vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!